texto de Números capítulo 13, versículo 33. E é aqui que eu quero trabalhar sobre o tema de hoje, a crise de identidade. Diz assim: também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Isso eu estou na versão Nova Almeida atualizada, mas na versão na NVI diz assim: vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Essa era a forma com que esses homens se viram. Esses 10 homens se viram dessa forma, como gafanhotos, aos olhos de quem? Do gigante, e aos olhos deles também. O relatório deles foi assim: olha, nós nos enxergamos dessa forma, nós somos pequenos, não tem condições, não tem como herdar essa terra, não tem como avançar sobre essa situação, sabe? E essa crise de identidade deles aqui fez com que eles morressem no deserto. A crise de identidade aqui fez com que eles não herdassem a promessa. A crise de identidade fez com que eles aqui ficassem parados. 2 desses homens não tiveram essa crise de identidade. Eles sabiam que eles eram filhos do rei, filhos do Deus vivo. Sabiam que Deus estava com eles, que os gigantes realmente eram grandes, os obstáculos realmente eram grandes, difíceis, mas que Deus era maior que toda aquela situação. Então, queridos, nós precisamos entender e aprender algumas verdades bíblicas. Provérbios capítulo 23, versículo 7 diz: porque como imagina a sua alma, assim ele é. O homem, como ele vê, ele imagina a sua alma, assim ele é. Se você se vê pequeno, você vai ser pequeno. Se você se vê grande, você vai ser grande. Se você se vê fraco, você vai ser fraca. Se você se vê forte, você será forte. Então, vamos conversar hoje sobre a nossa autoimagem e como a falta de visão distorce quem somos diante dos desafios. Uma falta de uma identidade bem definida, ela distorce quem somos diante dos desafios que enfrentamos. Uma crise conjugal, uma crise financeira, um relatório médico negativo, uma situação ali de um desconforto familiar, de um ajuste familiar. Então, pequenos por dentro, foi como esses homens se viram. O texto diz assim: diante de quem parecíamos o quê? Gafanhotos. A autoimagem distorcida deles, porque eles eram filhos do Deus Altíssimo, mas eles não estavam se olhando dessa forma. Eles estavam se olhando já como derrotados. Eles já entraram derrotados para aquela batalha. Antes de serem pequenos para os inimigos, eles já eram pequenos para si mesmos. A identidade havia sido o quê? Esquecida. Eles esqueceram que era o povo da promessa e libertos com mão forte do Egito. Eles esqueceram que Deus já havia tirado eles do Egito, já caminhado anos por aquele deserto, feito milagres, já trazido provisão sobre a vida deles. Agora que eles estão próximos a herdar a terra, próximos a conquistar o que Deus havia prometido a eles, eles simplesmente esqueceram ali da identidade que eles tinham. A identidade deles havia sido esquecida. Eles esqueceram que era o povo da promessa, libertos da escravidão do Egito, à porta da terra prometida. Eles esqueceram disso. A vista, ela apaga a nossa memória dos milagres. Quando estamos diante de uma dificuldade, de uma luta, casamento, família, finanças, um vício, quando estamos diante de uma dificuldade, nós temos um péssimo defeito. Qual é? Esquecer dos milagres que já aconteceram na nossa vida. Focamos só no problema, só naquele momento, só naquela hora. Foi isso que aconteceu com esses homens aqui. Eles esqueceram dos milagres que Deus já havia feito ao longo de 40 anos que eles ficaram ali caminhando. Eles esqueceram das pragas, do Mar Vermelho. Eles esqueceram. E agora estão aqui diante desses gigantes que eles viram,
E eles estão se achando pequenos e achando que Deus não podia fazer mais nada. Sabe, a vista, ela é a que atrapalha a visão. Quem atrapalha a visão é a vista, porque a vista mostra o relatório atual da nossa situação. A vista nos mantém uma mentalidade de escravo. Embora o povo tivesse saído do Egito, o Egito ainda não havia saído deles. Eles eram homens livres, mas ainda tinha a mente de escravos. Quantos de nós que já somos livres, mas ainda mantemos uma mentalidade de escravidão? Eu não posso, eu não tenho direito, isso não é para mim, Deus jamais vai me conceder isso jamais vai acontecer na minha vida, isso é para aquele, é para aquela, para aquele outro, não, isso para mim não. Isso é uma mentalidade de escravidão. Você acha que tudo é para os outros, menos para você. Você acha que todos podem conquistar, menos você. Você acha que todos vão avançar, menos você. Você acha que todos podem ser abençoados, menos você. Essa é uma mentalidade de escravidão, dizendo assim, não, tudo isso está disponível, menos para mim, é para outros. Eles eram homens livres, mas ainda tinham a mentalidade, uma mente de escravos. A visão nos faz olhar para frente, para a conquista. A vista nos paralisa, a vista nos põe medo. Falei isso na minha introdução da mensagem da semana passada. Se você for hoje olhar, o ano de 2026, o cenário, falando de uma questão política, de uma questão econômica, de uma questão de Brasil, os cenários não é um cenário bom. É um ano onde nós, esse ano, por exemplo, normalmente o país começa a se desenvolver ali, a produzir depois do carnaval. Carnaval agora em fevereiro. Depois, alguns meses depois, no meio do ano, tem Copa do Mundo. O país para. O mundo para no período da Copa do Mundo. E ela vai ser longa ainda nesse ano, porque são em dois ou três países diferentes a Copa do Mundo. Depois sai a Copa do Mundo, agora vamos. Já vem as eleições importantes para o nosso país, importantes para presidente, vai definir os próximos anos nossos, senadores, deputado federal, deputado estadual, governador. Então é um ano de eleição, onde também muita coisa deixa de acontecer, porque tudo foca em eleição. Então quando você começa a olhar os relatórios negativos, os relatórios ali financeiros, econômicos, as estatísticas, o que mostra, quando você começa a olhar todas essas coisas com vista, com os seus olhos, você pode olhar e falar assim, realmente, salve-se quem puder, porque a coisa está feia demais. Mas eu não fico olhando com vista, eu não fico olhando pelo noticiário. A minha vida não está baseada no que o comentarista diz, no que o governo diz, do que o especialista naquela área diz. A minha vida está baseada no que a palavra de Deus diz. A minha vida precisa estar pautada na palavra de Deus, naquilo que Deus falou sobre mim, sobre você. Gigantes virão, dificuldades virão, mas todos eles irão cair por terra em nome de Jesus. E passaremos por um gigante, quer dizer que acabou? Não, virão outros gigantes e eles vão cair também. E virão outros gigantes e vão cair também. Quantos virão? Não sei. Eu sei que todos que virão irão cair. Alguns cairão mais rápido, outros um pouco mais demorado, mas todos cairão. É nisso que nós precisamos viver 2026. Porque se eu for olhar por vista, você fala, acude-se quem pode, abandone-se o barco, pula, vai embora, sai desse lugar. Vai para onde? Foge daquilo que Deus tem para a sua vida? Foge do propósito que Deus colocou você? Então, não podemos olhar por vista, não podemos olhar com o que os nossos olhos estão mostrando. Sim, não precisamos viver alienados a esse mundo, precisamos entender de economia, de política, precisamos saber escolher bem as coisas. É importante você entender o relatório, mas um relatório sem Deus é apenas uma notícia ruim. Um relatório ruim sem Deus é apenas uma notícia ruim. Um relatório com Deus, eu vejo milagre. Um relatório ruim com Deus, eu vejo milagre. Um relatório difícil com Deus, eu vejo o quê? Milagres. Então, aqui, a gente precisa entender que a vista nos paralisa. Ela é o maior inimigo da visão, é a vista. Porque a visão diz, segue em frente. A vista diz, não vai não.
Não vai que você vai se dar mal. Não vai, você não tem condição, você não tem fôlego, você não consegue andar. A visão diz: vai, anda. Sabe, veja a si mesmo através do espelho de Deus. Se veja através do espelho de Deus. Deus olha para mim, para você, e Ele não vê por vista, Ele vê por uma visão. Quem se vê pequeno vive abaixo da promessa. Quando nos vemos pequenos, qualquer desafio parece uma sentença de morte e não uma oportunidade de crescimento. Quem se vê pequeno, quem olha por vista, qualquer desafio é uma sentença de morte e não o quê? Uma oportunidade de crescimento. Se você não anda por visão, se você não anda por promessa, se você não anda pela palavra de Deus, todos os dias da sua vida, ao você acordar, você vai dizer: eu não consigo, eu não dou conta, eu não vou vencer hoje. Mas se você anda assim por uma visão, se você sim anda por uma promessa, se você sim anda pela palavra de Deus, você diz: hoje vai dar certo, hoje eu vou conquistar, eu vou passar por essa situação. Romanos 8,15 diz: pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou com seus próprios filhos, como seus próprios filhos. Agora nos chamamos Abba Pai. Então, a gente aprende aqui nesse texto que você é o que você vê. Você é o que você vê. O que você vê gigante, você se vê como um gafanhoto, então você vai ter a força de um gafanhoto. Ou você se olha diante da situação como um gigante. Como você se vê diante da luta, da dificuldade? Como você se vê diante dos desafios que vão aparecer em 2026? Gostaria de falar para você: não, 2026 será um ano lindo, maravilhoso. Deita na sua rede, relaxa e descansa. O evangelho não é assim. Muitas vezes nos passam um evangelho light, tranquilo. Deus nunca nos prometeu que não passaríamos por lutas, dificuldades. A palavra não tem nenhuma confirmação, pelo contrário, há confirmação dizendo: desse mundo tereis tribulações. Mas muitas vezes o que nós queremos é uma vida tranquila. Bom, me converti, agora estou caminhando com Cristo, eu quero uma vida tranquila, uma vida de paz. Paz é só quando você partir para com Ele, uma paz eterna. Aqui teremos tribulação? Teremos gigantes para vencer? Teremos. Passaremos pelas águas? Passaremos pelo fogo? Passaremos. Mas Ele diz o quê? Você não será atingido, as águas não vai submergir você. Mas não diz que nós não passaríamos. E esse é o grande conflito nosso, porque nós não queremos passar. Nós não queremos passar pelo gigante, nós não queremos enfrentar o gigante. Mas a Bíblia diz que nós teríamos que enfrentá-los e que Deus estaria conosco. Então aqui diz assim, o texto, Provérbios 23:7: porque como imagina a sua alma, assim Ele é. Há poder na visão interna, na forma como você se vê. Se você se vê fraco, será fraco. Se você se vê forte, será forte. Se você se vê um derrotado, será um derrotado. Se você se vê como um derrotado, você já perdeu a batalha antes de lutar. Se você se vê como um fraco, você já perdeu antes de começar a batalha. Provérbios 29:18 diz: o povo que não aceita a orientação divina se corrompe, mas quem obedece à lei é feliz. Onde não há visão, o povo se corrompe. Sem a visão correta de quem somos, perdemos o propósito, a unidade e a disciplina. Sem uma visão correta de quem somos, perdemos o propósito. A vista, ela traz limite, mas a visão, ela afirma quem somos. E nós somos filhos do Rei, filhos do Altíssimo. Nós somos mais do que vencedores, é o que a palavra diz. Ela não diz que você ia ter uma ou duas, seria uma ou duas vencedores. Não, diz que nós somos mais do que vencedores. Ela não diz que você teria uma ou duas vitórias. A Bíblia diz que eu e você seríamos mais do que vencedores. A vista foca na incapacidade, a visão foca na capacidade que vem de Deus. A vista foca o quê? Na minha força, no meu braço. E realmente, se for na minha força, no meu braço, se for na sua força, no seu braço, no seu conhecimento, vai fracassar, vai afundar, não vai dar certo. Mas não é no meu braço, não é na minha força, não é no meu conhecimento, é na força de Deus, é no braço dele, é no conhecimento dele. Então, não foque na sua incapacidade, e sim foque na capacidade que vem de Deus.
Deus não quer pessoas autoconfiantes. Deus quer que eu e você tenhamos confiança no alto. Não é só ser autoconfiante, mas que tenhamos confiança no alto. Então, não deixe a vista te levar a uma amnésia espiritual. Israel viu o grande poder de Deus. O povo viu aqui milagres, como as pragas, como o mar vermelho se abrir. Mas agora, diante dos gigantes, eles se esqueceram do maná que Deus enviava todos os dias para eles. Todos os dias Deus enviava comida para eles. Esqueceram que Deus havia tirado eles do Egito, de uma escravidão de anos, e agora eles estão rumo à terra prometida, que livrou eles, abrindo o mar vermelho para eles passarem, e os egípcios ficaram todos para trás e acabaram morrendo. Eles esqueceram do agir de Deus, como se Deus nunca tivesse feito nada. E muitas vezes é dessa forma que nós agimos. Estamos diante de um desafio, de uma luta, de uma dificuldade, e parece que Deus nunca fez nada. Parece que Deus nunca fez um milagre na nossa vida. Sabe, nós somos muito bons para lembrar do que Deus não fez, mas esquecemos rápido o que Ele fez. O que aconteceu com o povo aqui, que não entrou naquela terra, foi porque eles esqueceram o que Deus havia feito ao longo daqueles anos todos. Quando eu e você esquecemos daquilo que Deus já fez na nossa vida, quando eu e você esquecemos dos milagres que Ele já realizou na nossa vida, nos tornamos ingratos, murmuramos, reclamamos, como o povo aqui. O medo vem, como eles tiveram medo, e não avançaram. Não avançando, morreram no deserto, com promessa de entrar na terra prometida, mas morreram no deserto. Perdão. Por que isso aconteceu? Porque muitas vezes estamos tão próximos daquilo que Deus quer nos dar, tão próximo de receber aquilo que Deus tem para nós, mas esquecemos da onde Ele nos tirou. Ei, você lembra quando você se converteu? Você lembra quem você era? Você lembra da tua história? Você lembra o que você fez? Você lembra de onde o Senhor já livrou você? Ei, você está tão próximo agora de entrar na terra prometida, e esse desafio que tem à sua frente é mais um desafio. Não é o seu fim, é mais um desafio, mas não é o fim, porque entrando na terra também terão outros, e depois outros, e depois outros. Assim é a nossa vida. Vencemos um gigante hoje, amanhã eu já preciso me preparar para vencer outro. O que eu não posso é esquecer do que Deus fez ao longo do tempo. A falta de visão apaga o rastro dos milagres de Deus da nossa história. Se a sua mente projetar a derrota, seu corpo não conseguirá caminhar para a vitória. A visão treina, santifica a nossa imaginação para ver o que Deus prometeu, até que isso se torne mais real do que os nossos olhos naturais possam ver. Alimente sua visão com a memória do que Deus já fez. Não alimente a sua visão, a sua promessa, o seu 2026 com coisas negativas, com relatórios negativos, com coisas que acabaram não acontecendo. Alimente o seu 2026, alimente as suas promessas, alimente a sua visão com a memória daquilo que Deus já fez, os milagres que você já provou, as bênçãos que Ele já derramou sobre a sua vida. Então, olha só o que o salmista fala aqui no Salmo 103, versículo 2: de todo o meu ser, louve ao Senhor, que eu jamais me esqueça das suas bênçãos. Que eu e você jamais esquecemos das nossas bênçãos, das bênçãos que Ele já realizou na nossa vida. Precisamos sim olhar para os relatórios que aparecem, como eu disse aí, alguns não são positivos, alguns são negativos, mas eu não vou ficar olhando só para o relatório, eu vou ficar olhando para o Deus que está falando da promessa sobre a minha vida. E eu vou o quê? Mesmo diante de gigantes, eu vou louvar, eu vou adorar, porque eu jamais vou me esquecer das bênçãos que Ele já realizou sobre a minha vida.
Os gigantes caem diante de uma visão. A visão não nega os gigantes. Josué e Caleb não disseram que eles não existiam. Eles não falaram: não, vocês não viram isso, é a imaginação de vocês. Não, eles concordaram, havia gigantes naquela terra. Mas eles diziam assim: nós vamos entrar naquela terra, nós vamos derrubar aqueles gigantes. Porque tem gigante, mas também tem fruto bom. A terra também é boa, também tem coisas boas. E para nós herdarmos as coisas boas, precisamos derrotar aqueles gigantes. Porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Maior é o Deus que está ao nosso lado do que esses gigantes que vêm contra nós. Então, eles não negaram que havia gigantes. Eu não posso negar que estou diante de uma dificuldade. Eu não posso negar que tenho desafios. Mas o que eu preciso entender é que o meu Deus é maior que os meus desafios, que o meu Deus é maior do que os meus problemas, que o meu Deus é maior que a enfermidade, que o meu Deus é maior que esse divórcio, o meu Deus é maior que essa falência, o meu Deus é maior que essa enfermidade. Amém, queridos? Então, a visão não vai remover o obstáculo imediatamente, mas ela vai fazer você perder o medo. Ela não vai remover o obstáculo. O obstáculo está ali, mas ela vai colocar coragem no seu coração para entrar, enfrentar e vencer aquela situação. Os gigantes não sumiram, mas perderam a força diante aqueles homens que olharam e eles sabiam do poder de Deus sobre a vida deles, Josué e Caleb. Sabe quando Davi estava enfrentando aquele gigante Golias? Ele não se viu pequeno diante de Golias, porque a sua visão não estava no homem, no gigante. Ele não estava olhando por vista, mas ele estava olhando por visão. A visão dele estava em Deus e não naquele gigante, na aliança que ele tinha com Deus. Eu e você temos que agir diante dos gigantes que se levantam conosco da mesma forma como Davi. Não olhar a dificuldade, não olhar o gigante, mas olhar o quê? A aliança que nós temos em Deus. Olhar os milagres que ele já fez. Olhar o quê? A promessa que ele já fez para nós. A visão muda a perspectiva do obstáculo. Para quem tem visão, o problema deixa de ser uma ameaça e se torna um combustível para alcançar o próximo nível. A palavra final para 2026 sempre precisa ser do Senhor, amém? A palavra final para a sua vida, para as suas decisões, para os gigantes, precisam ser sempre do Senhor e não do gigante. O problema nosso é que muitas vezes nós ouvimos a palavra do gigante e concordamos com ela. Ouvimos a palavra do inimigo, concordamos com ela. A palavra final precisa ser sempre do Senhor. A visão não é um otimismo cego, mas é um realismo bíblico. Não é um otimismo cego, mas é um realismo. Eu sei o Deus que eu tenho crido. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei do que Ele pode fazer. Ela vê o gigante, mas reconhece que ele não tem forças para vencer o Deus que eu sirvo. O gigante tem tamanho, mas eu e você temos a promessa. O gigante tem tamanho, o obstáculo tem tamanho, a dificuldade tem tamanho, mas eu e você temos o quê? A promessa. A visão nos dá certeza que o gigante pode se levantar, mas ele não vai nos vencer. Isaías 54, versículo 17 diz assim: nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor. Nenhuma arma forjada contra você vai prosperar, vai prevalecer. Nenhuma arma. Sabe, irmãos, a forma como eu e você nos vemos determina até onde nós vamos. Deus quer tirar essa visão minha e sua de gafanhotos e colocar uma visão de herdeiro. Tira essa visão de gafanhoto, tira essa visão de pequeno. Eu sou o mais pobrinho, do bairro mais pobrinho, da família mais pobrinha, do lugar mais pobrinho. Tira essa visão de gafanhoto.
Você é um filho do rei, você é uma filha do rei. Não importa onde você está, se é no lugar mais simples ou é no palácio, você é filho do rei, você é filha do rei. Eu e você temos uma herança sobre as nossas vidas. Não importa geograficamente aonde você está, se é num palácio ou é naquele lugar mais simples, importa é como você se vê. Tem muita gente dentro de um palácio que se vê como um gafanhoto pequeno, e tem muita gente que está num lugar simples, humilde, mas se vê como um gigante, se vê grande, porque não é o lugar, não é a geografia, é como eu me vejo, é como você se vê. Sabe, Deus quer tirar essa visão nossa de gafanhoto. Deus até quis tirar essa visão de gafanhoto desses homens, desses 10 espias, mas Ele não conseguiu. Eles contaminaram todo um povo, e esse povo se perdeu juntamente com eles. Apenas 2 desses homens, Josué e Caleb, esses removeram a visão de gafanhoto deles. Eles disseram: não somos assim. Deus está conosco, então nós somos grandes. Nós vamos entrar, nós vamos vencer esses gigantes, vamos herdar essa terra. Sabe por quê? Porque eles eram filhos do rei. Eles sabiam quem Deus era. Eu lembro, eu já contei essa história aqui para vocês algumas vezes, mas eu sei que nós temos muita gente nova que já chegou na igreja nos últimos anos. Aliás, a gente fazer uma pesquisa aqui. Quem está conosco aqui de 2018, né? Desde que nós entramos aqui nesse local, de 2018 para cá, quem chegou no alcance de 2018 para cá, levante a mão. Uma boa parte. 2016, melhor, de 2016 para cá, você que chegou no alcance de 2016 para cá, levante a sua mão. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, vai levantando sua mão, irmãos. 24, 25, ok. A grande maioria chegou depois de 2018. Nós, quando Deus nos deu uma palavra sobre este lugar aqui que você está, quem aqui converteu nesse lugar de 2018 para cá, converteu aqui no Alcance Curitiba? Levante a sua mão. Tem alguém aqui? Glória a Deus, uau, quantas vidas. Glória a Jesus. Quando Deus falou conosco, nós estávamos no Água Verde, que Ele estava preparando um lugar para nós, e Ele mostrou esse lugar aqui para nós, né? Nos trouxe até aqui. Nós tínhamos lá 4 reuniões, né? Palavras de crescimento, palavras de avanço, palavras que cresceríamos. E Deus mostrou este lugar, e nós viemos aqui e vimos este lugar. Os nossos olhos se encantaram com esse lugar, que era um supermercado. A gente, né, olhou, negociou, fizemos um contrato aqui, alugamos este lugar, limpamos esse lugar aqui, né? Rapidamente assim limpamos ele e mostramos para a igreja: olha, em 3 meses nós vamos mudar para um lugar novo, para a terra prometida, um lugar, né, onde nós vamos ganhar muito mais vidas, muito mais pessoas. Nós até falamos assim: olha, vamos ter uma reunião só. Lá nós tínhamos 4, agora vamos começar com uma reunião só, porque 2.000 pessoas cabe numa reunião. Nós nem tínhamos isso de pessoas, talvez tínhamos ali em torno de 1.000, 1.500 pessoas na época. Então esse era o nosso desejo. Mas quando nós começamos a mexer com a reforma aqui, começamos a encontrar as dificuldades, os gigantes que não nos contaram. E tinha 2 formas da gente lidar com essa situação: se ver como gafanhoto, porque os desafios eram enormes. Eu tenho um vídeo aqui, ontem apareceu no meu Instagram, Facebook, acho que foi, um vídeo de 2016, de quando nós alugamos aqui. E a gente fez uma limpeza nesse local, tiramos todas as gôndolas do mercado, limpamos ali aquela parte onde é o Ministério Infantil, era a parte das câmeras frias, limpamos tudo aquilo ali e falamos para a igreja nossa, né? Em 3 meses nós vamos estar na terra prometida. E o povo celebrou, fez festa. Era mais ou menos esse lugar assim. Põe o vídeo aqui. Era assim, ó, esse lugar aqui, ó. Olha como era. Era lindo, tá, gente? Aos nossos olhos, estávamos entrando num lugar lindo, maravilhoso como esse. Tínhamos, né, o dinheiro para fazer ali algumas pinturas, poucas coisas, né? E iríamos entrar aqui para este lugar. Porém, entretanto, os desafios começaram. O Elton está aqui, começa a dar risada porque ele participou parte da obra nossa aqui. O primeiro desafio foi: nós tínhamos que trocar todo aquele telhado, todo esse telhado que está aqui,
não, era o do mercado. Tínhamos que arrancar todo ele, colocar toda uma estrutura nova. Esse local ficou assim. Então vocês têm, volta lá no vídeo. Volta no vídeo. A promessa. Glória a Deus. Aqui, irmão, nós temos um culto aqui. Foi maravilhoso, né? O Marcelo, a equipe antiga lembra, nós temos aqui, nos lembro, não sei quantos estavam aqui naquele dia. Colocamos um banquinho aqui, fizemos um culto. Foi uma graça, uma unção maravilhosa. Esse lugar fechado. Porém, depois dos relatórios, né, dos engenheiros e tudo mais, quando fomos mexendo, olha, vai precisar mexer na estrutura, tem que trocar o telhado, é muito velho, muito antigo e tudo mais. Aí veio a realidade. Põe a foto. Tivemos que arrancar tudo. Ficou desse jeito. E aí? Sua fé. 3 meses a gente muda, gente. Passou 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, um ano e meio, 2 anos e meio pra gente colocar os pés aqui dentro. 2 anos e meio foi. Aí, tem mais uma foto aí? Pode mostrar, Márcio? Olha como ficou esse lugar. Muitos olhavam para nós e diziam assim: vocês não vão conseguir terminar. Em alguns momentos a gente realmente achou que não ia conseguir terminar. Pastor, vocês nunca pensaram em desistir? Olha, posso falar para você que muitas vezes o diabo soprava no nosso ouvido: desistam, desistam, volta para onde você estava. E olha que nós estávamos com a vida tranquila. Pagava aluguel em dia, dinheiro no caixa, bem tranquilos. Aí viemos para cá, de repente temos dívida, reforma para fazer, aluguel caro, tudo. E aí? É nessa hora que você precisa entender se você se vê como um gafanhoto ou como um filho do rei. Nós podíamos nos olhar como um gafanhoto naquele momento e dizer: não temos condição de terminar isso. Vamos cancelar o contrato, vamos aí pagar o prejuízo e vamos voltar para nossa casinha lá no Água Verde. Ou não, nós somos filhos do rei. Deus não nos trouxe para essa terra para a gente morrer. Deus não nos trouxe aqui para a gente desistir. Deus não nos trouxe aqui. Tem uma palavra, tem uma promessa, tem uma visão. Qual era a visão? Que vidas iam ser salvas. Você que levantou a sua mão aqui, que você seria salvo nesse lugar. Famílias que iriam ser restauradas nesse lugar. Que casamentos iriam ser restaurados nesse lugar. Que almas iam ser restauradas nesse lugar. Se a gente fosse olhar só por vista, a gente voltava para onde estava. Nós começamos a olhar para uma visão. Deus falou, Ele vai cumprir. Para hoje está assim como você vê. Lindo esse lugar, maravilhoso. Já com 5 reuniões, 10 mil membros, mais ou menos. Nós temos em células 10.023 membros em células hoje. Isso só foi possível porque não olhamos por vista, olhamos por visão. Porém, eu queria falar para você que a visão deixa fácil. Ela não deixa fácil, mas ela deixa possível. Fácil não foi, foram 2 anos e meio investindo aqui, fazendo, e contratempo, e luta, e situações e situações. A grande questão aqui, eu caminho para eu concluir agora a palavra dessa manhã sobre crise de identidade, foi que nós descobrimos e nós sabíamos quem nós éramos. Que nós éramos filhos do rei, filhos do Deus Altíssimo. Nós não éramos escravos, nós não éramos gafanhotos. Por maior que eram os gigantes que apareciam aqui, e se eu fosse começar a contar aqui, pensa em 2 anos e meio, posso te contar aqui listas e listas e listas de gigantes. Desde do guindaste, você lembra disso, Elton? O guindaste que estava colocando aquelas tesouras ali, trabalhando aqui na obra, um dia ele tombou. Me ligaram, falaram: pastor, corre para cá, aconteceu uma tragédia aqui, o que foi? Não dá nem para falar, corre para cá. A gente correu para cá, o guindaste estava tombado. Isso era durante a semana. Ainda bem que ele tombou para o lado de lá, e ali nós temos um terreno vazio. Se ele tomba para o lado de cá, ele tinha acertado essa escola aqui, ó, com crianças, com aula. Então, eu lembro que quando a gente chegou para conversar com o motorista, ele estava desesperado, nervoso. Ele falou para nós assim: eu trabalho há 24 anos com isso, nunca aconteceu. Há 24 anos eu trabalho fazendo a mesma coisa. Esse guindaste aqui, ele falou assim: a gente pode levantar a estrutura 3 vezes, 4, 5 vezes mais pesada do que essa. Não tem o porquê.
Ele falou, simplesmente veio um vento e tombou. E a gente entende, a gente sabe o que a gente está vivendo. A gente sabe dos gigantes que estamos enfrentando para entrar nesse lugar. Falo isso porque eu disse na reunião da manhã aqui, que a gente também está agora, né, com São José dos Pinhais. Estamos orando, já faz um ano que estamos com o nosso culto no hotel. Estamos orando por um local agradável para termos, né, uma igreja ali em São José dos Pinhais, amém? Mas temos encontrado gigantes, e cada gigante é diferente. Os daqui são diferentes dos de lá, mas são gigantes. E quando muitas vezes a gente está conversando com pessoas que estão passando por esse processo agora, faz parte da equipe não viveu aqui essa mudança, e aí penso, e aí o que a gente faz? Falei, a gente segue em frente. E o que a gente faz com esse gigante? A gente segue em frente. Foi assim para entrar aqui, vai ser assim para entrar em São José, vai ser assim para entrar no Boa Vista, vai ser assim para entrar no SIC, vai ser assim para entrar nos outros bairros da cidade, vai ser assim para entrar em tuas cidades. Mas eu tenho uma palavra, primeira palavra de Deus, que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então nada vai parar a igreja, nada. Eu querendo, não querendo, você querendo, não querendo, nada vai parar. Essa é a primeira palavra que nós temos. Segundo, Deus tem nos falado que é o ano de avançar. O ano de avançar. O ano de avançar. Então, a vista fala, fica quietinho onde vocês estão, está tudo tão tranquilo, tudo bem sossegado. Mas a visão diz, avança. Agora, tudo é como você se vê, como você se enxerga. Você se enxerga como um gafanhoto diante da dificuldade? Se você se vê assim, você vai ser esmagado como um gafanhoto. Mas se você se vê como um gigante diante desse gigante, então você vai vencer esse gigante, porque maior é aquele que está com você do que aquele que está contra você. A partir de hoje, a sua identidade, a minha identidade, ela precisa ser completamente restaurada. Hoje é o dia que Deus está selando sobre a minha vida e sobre a sua vida uma identidade restaurada. Eu e você não vamos viver essa crise de identidade em 2026. Será que posso ou não posso? Será que vou ou não vou? Será que é para mim ou não é para mim? Será que vai dar ou será que não vai dar? Vai dar, é para mim. Deus falou, Ele colocou isso diante de mim. Eu vou entrar, eu vou conquistar, eu vou conseguir, porque isso foi o que Deus falou comigo. Então, naquilo que Deus falou com você, segue em frente. Se Deus não falou, também não siga. Mas se Deus falou, segue em frente. Deus está restaurando a nossa identidade. E complexos de inferioridade, eles serão quebrados no dia de hoje. Em 2016, você vai viver o ano do sobrenatural sobre a sua vida. Você não vai ter crise de identidade para chegar e entrar em alguns lugares. Será que eu posso ou não posso? Será que eu entro ou não entro? Será que eu pego ou não pego? Será que eu tomo posse ou não tomo posse? Sim, você entra porque você é filho. Você toma posse porque você é filho. Você avança porque você é filho. Você segue em frente porque a herança é sua. E herança é para quem tem filhos. Mude a sua mente. A maior distância do povo que precisava sair do Egito para chegar a Canaã, a terra prometida, não foi os quilômetros que eles andaram, não foi a maior distância, não foi o que eles tiveram que percorrer, e sim da mente de escravos para a mente de filhos. A maior distância deles não foi o percurso, foi da mentalidade de escravos que eles eram aqui para filhos que eles agora eram. Então, eu e você não somos escravos, somos filhos. Deus não pode te dar uma terra de gigantes se você insistir em manter uma alma escravizada. Se você insistir em se manter escravo, não tem como você tomar posse da herança. Assuma o lugar como filho de Deus. A visão de herdeiro, ela exige uma postura de herdeiro. A visão de herdeiro, ela possui uma postura de herdeiro. Eu lembro que um dia eu estava na nossa empresa, nós tínhamos uma distribuidora de CDs, DVDs, Bíblias, e era um atacado. Então nós tínhamos assim, era um barracão onde tinha paredes assim, do chão ao teto, com muitos CDs, DVDs, Bíblias, enfim.
corredores e corredores, nós vendíamos só para o atacado. Tínhamos as nossas livrarias, que era varejo, mas nós tínhamos a nossa distribuidora, que era o atacado. O Murilo era pequeno, ele tinha talvez aí de uns 8 anos por aí assim. O Danilo era talvez aí uns 4 para 5 anos, eles eram bem pequenos. Mas eu lembro que um dia o Murilo, eu fui buscar ele na escola, e ele estudava perto ali da empresa, e eu trouxe ele. E aí eu lembro que raramente ele andava dentro da empresa. Normalmente ele chegava lá e já ficava ali nos cantos, ou brincando em algum lugar. Aquele dia ele começou a andar por dentro da distribuidora. Ele ia até o fim, e ele ficava olhando aquelas paredes assim de CDs, do chão ao teto. Ele ia até o final e ele voltava, e ele ficava contando assim, olhando. E aí ele foi, voltou. Eu fiquei observando ele andar. De repente ele para e ele diz assim: pai, tudo isso aqui é seu e da mãe? Daí eu falei: sim, tudo é nosso, é meu e da sua mãe. Ele olhou: mas tudo isso? Eu falei: tudo isso. Ele falou assim: e os carros que estão ali? Eu falei: também é nosso. Aquele é meu, aquele é da mãe, aquele é da empresa, mas é tudo nosso. Ele olhou e falou assim: então se é teu e é da mãe, é tudo meu? Eu falei: sim, também é tudo teu. Aí ele parou e falou assim: mas tem o Danilo também, né? É do Danilo também? Eu falei: é do Danilo também. Aí ele olhou e falou assim: mas o carro mais novo é meu, né, pai? Eu nasci primeiro. Eu falei assim: olha, pode ser que sim, pode ser que não, o mais novo. Aí é uma outra conversa, filho. Dele: não, mas eu quero saber, tudo que está aqui é meu também? Eu falei: é seu. Sabe, queridos, é essa mentalidade que Deus quer que eu e você tenhamos diante dele. Tudo que ele possui pertence a você. Tudo que é dele pertence a você. Sabe por quê? Você não é escravo, você não é escrava. Eu e você somos o quê? Filhos. Se você tem uma mentalidade de escravo, você olha tudo que tem à nossa disposição, à sua disposição, e você diz: não é para mim, é para ele, é para ela, é para aquela pessoa. Mas se você tem uma mentalidade de filho, de filha, então você olha tudo e diz: tudo isso é meu. Hoje Deus quer remover esse espírito que talvez aprisiona você há muitos anos de escravo, te libertar desse espírito e colocar sobre você uma unção de filho do rei, de filho e não mais escravo. Quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Eu quero orar com você. A palavra fala que em Cristo nós somos o quê? Mais do que vencedores. Eu e você, em Cristo Jesus, somos o quê? Mais que vencedores. Fomos comprados pelo alto preço, e esse preço já foi pago. Entenda, você não é escravo, você é filho. A mentalidade que Deus quer criar em mim e em você é que tudo que o pai tem, eu como filho tenho herança. Herança é para filho. Herança são só para filhos. 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Você não é mais escravo do medo. Você é filho de Deus. Tenha uma mentalidade de filho e você vai entrar na terra prometida. Tenha uma mentalidade de escravidão e você vai morrer no meio do caminho. Dos 12 homens que entraram e foram espiar a terra, 12 homens, Números 13 fala, 10 deles contaminaram todo um povo e morreram pelo meio do caminho, porque eram o quê? Escravos. Você lembra o nome deles? Você lembra? Você lembra o nome dos escravos? Você lembra o nome dos espias que morreram? Não. Mas você lembra de quem? Dos filhos. Dos filhos que não mais agora eram
escravos, mas eram filhos de Deus, que herdaram a promessa. Como é o nome deles? Josué e Caleb. Escravo perde o nome, escravo morre no meio do caminho, escravo fica no deserto. Filho toma posse da herança, filho entra na terra prometida, filho jubila com o pai, filho toma posse das promessas. Se você hoje é um filho de Deus, se você hoje entende que Deus está trabalhando em você e removendo todo espírito maligno de escravidão, removendo de você hoje tudo aquilo que impedia você de herdar promessas. Quantas coisas você já teve tão perto, mas você não herdou porque você não se achou digno? Quantas mesas você já foi convidado para sentar, mas você não sentou? Você ficava do lado, porque você dizia: essa mesa não era para mim. Hoje Deus está removendo isso daqui da sua alma, e Ele está dizendo: você é meu filho, você é minha filha, eu quero que você sente a minha mesa, eu quero que você participe do meu galardão, eu quero que você participe das minhas bênçãos, eu quero que você entre na terra prometida, eu quero que você vença esses gigantes, eu quero que você se olhe como você é, e você é mais que vencedor, mais do que vencedor. O gigante pode ser grande, mas eu sou maior ainda. A minha força está com você e ela é maior ainda. Você recebe essa palavra para 2026? Você recebe essa palavra para 2026? Que você não é mais escravo e que você é filho, que você é filha, amém? Então dê um forte aplauso a Jesus, dê um forte aplauso a Ele, porque eu e você não somos escravos. Não vamos morrer no deserto, não vamos ficar pelo caminho. Nós vamos herdar aquilo que Deus tem para nós. Nós vamos avançar, nós vamos crescer. Nós vamos olhar apenas o que a palavra diz sobre nós. Não vamos olhar o que os outros dizem sobre nós. Eu não vou andar por vista, eu não vou andar por que estão falando, eu vou andar por fé. Eu vou andar por fé, amém? Eu quero orar com você. E se você entende que hoje Deus está trabalhando isso em você, na sua identidade, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir à frente. Se você hoje entende: não, pastor, hoje eu entendi essa mensagem, eu sou filho de Deus, eu quero que você saia do seu lugar e venha à frente. Nós vamos orar por você. Hoje Deus, Ele está restaurando a nossa identidade. Hoje Deus está restaurando a sua identidade. Hoje Deus está restaurando a sua identidade. Você não é escravo do medo, você é filho de Deus, você é uma filha de Deus. Se você entende que hoje é o dia dele reconstruir a sua identidade como filho, como filha, sai do seu lugar e vem à frente. Você que está acompanhando online conosco, você pode também dobrar o seu joelho onde você estiver aí, fazer a sua oração, entregando agora a sua vida como filho. Oh Pai, me recebe como filho, me recebe como filha. Diabo, você perdeu, eu não sou escravo, eu sou filho do rei. Não importa geograficamente onde eu estou, importa quem eu sou. Não importa o que eu estou vendo, o que os meus olhos estão vendo, importa como eu me vejo, e eu me vejo mais que vencedor. Aleluia.